Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou Gessiele Lordes e hoje eu vou falar sobre os 10 livros que eu mais gostei de ler em 2023. Também vou comentar sobre alguns outros que não são 5 estrelas, na minha opinião, mas que merecem sim um comentário também. Bom, antes de começar com a lista dos 10 favoritos propriamente, eu vou comentar algumas leituras que eu não considero 5 estrelas, mas que foram leituras muito boas e que eu também recomendo. A primeira delas é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Eu gosto muito da tetralogia napolitana e eu estou tentando ler todas as obras da Ferrante. Então, Um Amor Incômodo foi o seu primeiro romance, ele foi lançado em 1991, e aqui a gente tem a Adélia, que é a nossa protagonista, é uma mulher de 40 e poucos anos que acaba de descobrir que a sua mãe morreu. A mãe dela foi encontrada morta na beira da praia usando uma lingerie de luxo. E esse fato da lingerie de luxo chama a atenção da Adélia, que acha isso muito desconexo da realidade da sua mãe, que era uma mulher muito modesta, e a Adélia vai investigar o que pode ter acontecido com a mãe dela, né, nesse contexto ali da sua morte, e conforme ela investiga isso, ela vai desbloqueando algumas memórias do seu passado e vai conectando alguns episódios, ela vai entendendo como a vida dela e da mãe dela estavam interligadas. Então, quem conhece, né, a tetralogia ou alguma outra obra da Ferrante vai encontrar ali elementos, né, típicos da sua narrativa, como a relação entre mãe e filha um pouco conflituosa, a questão da demarcação social por meio do dialeto e o próprio cenário da Itália. Outro livro que eu li esse ano bem legal foi O Arroz de Palma, do brasileiro Francisco Azevedo. Esse livro vai acompanhar a jornada, né, de uma família que vem de Portugal tentar a sorte no Brasil e acaba se instalando aqui no nosso país no começo do século XX. E quem vai nos contar essa história é o Antônio, o nosso protagonista. Ele tem 88 anos e ele está preparando a refeição da sua família, que pela primeira vez vai se reunir completamente, todos eles, quase 100 pessoas, e por isso ele está muito entusiasmado, muito feliz, porque a família é algo muito importante para ele. E a gente entende o título desse livro, né, O Arroz de Palma, porque o Antônio tem uma tia que se chama Palma, e essa tia teve a ideia de coletar o arroz que os convidados jogaram no casamento dos pais do Antônio, e esse arroz foi passando de geração em geração como um símbolo ali de felicidade, de fertilidade e de tudo que há de bom em uma família. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Muitas coisas aconteceram ali entre os membros dessa família, muitos desentendimentos, conflitos, desamores, e tudo isso o protagonista vai lembrando enquanto ele está ali preparando essa refeição. Então é uma escrita muito sensível, muito terna, e quem gosta de conflitos familiares e dramas desse tipo, com certeza vai gostar bastante desse livro. Outro livro que eu li, que tem uma escrita muito terna, muito sensível também, se chama O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, da Silvana Tavano. Ela é de São Paulo, então esse é um livro contemporâneo, e é uma escrita muito gostosa também, que flui muito bem, embora o tema seja pesado, né? Aqui a gente vai ter uma mulher que acaba de perder o marido, e ela está grávida dele. Então ela estava se preparando para dar notícia para ele, e nesse meio tempo ele acaba morrendo e ela tem que encarar ao mesmo tempo as dores do luto e também se preparar para a chegada dessa nova vida, né? E essa criança que, em tese, vai dar um novo sentido para sua existência. Outro livro que eu li em 2023 foi Fahrenheit 451, uma distopia, né, muito conhecida, escrita pelo Ray Bradbury em 1953. E aqui a gente vai ter a história de um bombeiro cuja missão é queimar os livros. A história se passa em um mundo em que os bombeiros já não têm mais a função de apagar incêndios e sim provocar incêndios, eliminando os livros, bibliotecas e também eliminando qualquer ameaça a uma sociedade que deve ser livre dos livros. Então é uma leitura bem agradável e eu acho que é bem interessante para nós leitores que cultivamos tanto esse hábito e que prezamos pela literatura. Embora eu não seja uma fã de distopias, essa história é muito bem escrita, uma leitura muito agradável e o Ray Bradbury escreve muito bem, né? Tanto que um dos meus livros favoritos da vida é o do Cor de Dente de Leão, que já tem resenha aqui no canal. Outro livro que eu li esse ano foi Os Supridores, do José Faleiro, um livro que eu gostei bastante também. E aqui a gente vai ter a história de dois jovens que trabalham no mercado como repositores de produtos, né, que eles ficam repondo os produtos das prateleiras,
e eles acabam entrando no tráfico. Mas eles entram de caso pensado, porque eles estão muito insatisfeitos com a vida que eles estão levando, eles não têm perspectiva de futuro, eles estão passando por muitos apertos financeiros, e o tráfico parece ser a melhor alternativa, principalmente porque eles identificam que existe uma demanda na cidade. A história se passa em Porto Alegre, então eles resolvem tentar a sorte no tráfico, fornecendo para a capital gaúcha. E a ideia deles é ficar por um período curto de tempo no tráfico, apenas para juntar um dinheiro para conseguir fazer algo legal, né, depois. Porém, as coisas não saem como eles esperam e eles são forçados a ir até as últimas consequências desse plano. Então é um livro que eu achei bem redondo, ele tem várias cenas ali, são bem típicas de filmes de perseguição policial, de ação, tem um conflito, um tiroteio ali que achei bem cinematográfico, e o final dele me surpreendeu, e o final também nos ajuda a encaixar algumas coisas que durante a leitura a gente fica pensando. Então não vou falar mais para não dar spoiler, mas é uma leitura bem legal também. E para fechar a lista de menções honrosas, eu coloco Tomates Verdes Fritos, um livro que eu li porque eu gosto muito do filme, e eu vi o filme há muito tempo, então eu achei que ler o livro não ia estragar, né, a experiência do filme e vice-versa, e de fato foi uma leitura muito prazerosa. Ela tem uma vibe muito parecida com As Aventuras de Huckleberry Finn, O Sol é para Todos. Eu acho que quem gosta desses dois títulos vai gostar de Tomates Verdes Fritos também. Então, nesse livro a gente tem várias questões muito atuais, como o racismo, a valorização da mulher, mas todas essas questões elas estão muito presas na história, né? Não são colocadas em um tom moralista ou em um discurso direto. Elas realmente fazem parte do enredo, e eu acho que é isso que torna a leitura tão prazerosa e esse livro tão bem escrito. Agora sim, eu vou entrar nos 10 livros que eu mais gostei de ler em 2023. Começo citando Dor Fantasma, do Rafael Galo, é um autor contemporâneo brasileiro, e esse livro, gente, é muito bom. Aqui a gente vai ter a história do Rômulo, que é um pianista, também é professor universitário de música, e ele vive para tocar piano. Toda a vida dele, tudo que ele é, tudo que importa para ele é a sua relação com o piano, a sua capacidade de tocar piano. E ele está ali se preparando para uma turnê na Europa, ele vai tocar uma peça considerada muito difícil, uma das mais difíceis do mundo, de desenvolver, muito complexa, e a vida dele está indo tudo certo até o momento em que ele é atropelado e perde uma das mãos. E com isso, esse acidente se torna para ele pior do que a própria morte, porque compromete totalmente a sua capacidade de tocar piano, ou seja, anula quem ele é. Antes ele tivesse morrido do que ter que passar por isso. Então esse é um protagonista totalmente arrogante, obcecado, altivo, soberbo. E ao mesmo tempo ele é muito magnético, a gente não consegue parar de ler para ver até onde ele é capaz de ir. Porque depois desse acidente ele se dedica totalmente a voltar a tocar piano, custe o que custar, tanto em termos monetários quanto qualquer outro nível que você possa imaginar, moral, legal. Ele faz coisas que realmente nos surpreendem, e é um livro que te prende do começo ao fim. Gostei muito desse livro, adorei o contexto que o autor deu para esse personagem, e também gostei de muitas reflexões que esse personagem faz sobre a sua relação com a arte, sobre a sua relação com o ensino. É até um pouco preocupante a gente se pegar concordando com algumas coisas que ele pensa, mas realmente fazem sentido. Tirando a parte em que ele é totalmente surtado, tem coisas que ele fala que realmente fazem sentido. Eu também li Canção de Ninar, da franco-marroquina Leila Slimani. Nessa história a gente vai saber logo no começo que tem duas crianças mortas. A mãe está chegando em casa e encontra elas mortas, né, tem ali uma reação de pavor, e a gente já quer saber como essas crianças morreram, quem matou e por que matou. Então, a partir do segundo capítulo, né, a gente volta no tempo e a gente acompanha a história de uma família que precisava de uma babá e encontra a babá perfeita. Porém, né, perfeito não existe. Então, a gente vai entendendo que essa babá, ela vive para o trabalho, e qualquer ameaça ao trabalho também é uma ameaça contra ela. E ela apenas reage contra essas ameaças. Então, é um suspense muito bem escrito, eu gostei bastante. Ele é enxuto, mas muito potente.
Outro livro que eu li em 2023 que eu gostei bastante foi A Cachorra, da colombiana Pilar Quintana. É uma novela que vai falar sobre a história da Damires, a nossa protagonista. Ela tem cerca de 40 anos e ela não consegue engravidar. Ela é casada, mora numa casinha no litoral, então ela é de uma família bem pobre, bem humilde, e ela já está conformada com a situação de não ser mãe quando ela ganha uma cachorra para cuidar. E a gente espera, né, que exista ali uma relação repleta de afeto, de ternura entre as duas, porém vai se criando uma tensão ali nesse convívio, e também a autora ela coloca a relação da natureza no enredo de uma forma que nos prende bastante. Ela constrói uma atmosfera de tensão ali com os elementos de natureza que existem nessa praia, que constrói um cenário de suspense até. E esse livro termina de uma forma, né, um tanto trágica, mas eu considero uma leitura muito boa, gostei bastante. E também tivemos clássicos em 2023, como, por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gostei muito desse livro, eu gostei muito da sutileza cômica que existe ali na personagem principal, e dispensa comentários sobre enredo, né? É ali uma personagem que resiste ao status quo, que não quer casar apenas por interesse, e do outro lado a gente tem um aristocrata, né, um homem de posses que procura na esposa uma forma de perpetuar o seu lugar social. Esses dois, então, que aparentemente se odeiam, no fim acabam se amando. Mas a forma como a autora vai contar essa história nos prende bastante, é muito engraçado em diversos momentos, e é um romance muito bom de acompanhar, uma leitura muito prazerosa, gostei bastante desse clássico. Outro clássico que eu li em 2023 foi Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Gente, que livro bem escrito, que história mais gostosa de acompanhar. Embora tenha sofrido em alguns momentos, principalmente no começo, por conta de todos os termos náuticos que são usados ali nas descrições, é uma leitura muito gostosa. O enredo também é muito instigante. E aqui a gente vai ter a história do Giliate, que mora em uma ilha. Ele mora sozinho, né? A sua mãe já é falecida, e existem muitos boatos acerca da vida dele, porque ele é mais reservado, então existe um monte de fofoca sobre ele, mas no fim ele acaba sendo o único que se atreve a ir em uma missão de resgate de um navio, porque a recompensa para resgatar o motor desse navio é se casar com a moça de quem Giliate gosta, né? Por quem ele é apaixonado. E enquanto ele está em alto mar, existe ali uma narrativa muito gostosa de acompanhar. A gente vai acompanhar não só todos os conflitos que ele tem com ele mesmo, todas as questões de sobrevivência que ele encara, mas tem um momento de um duelo dele com um ser marítimo ali, que a gente acredita que seja um polvo gigante, alguma coisa assim, que também é uma descrição muito boa, uma leitura muito, muito gostosa, e o fim dele é muito belo. Falando em conflitos, também li Nada de Novo no Front. Eu queria ler o livro para poder assistir o filme. No fim, li o livro e ainda não vi o filme, mas de qualquer forma me contentei bastante com o que essa obra me entregou. Aqui esse relato, na verdade, é uma ficção, mas baseada na história que o autor realmente viveu. Né? O Erich Remarque é um alemão que participou da Primeira Guerra Mundial, né, pelas tropas alemãs, e aqui a gente tem um relato muito cru, muito intenso de como era a vida no campo durante a Primeira Guerra Mundial, né? E o campo, eu digo campo de batalha, né? No front. Então tem momentos aqui muito viscerais, e ao mesmo tempo em que ele passa toda essa dureza, toda essa aridez da guerra, ele também consegue retratar os pequenos momentos de felicidade, as pequenas conquistas banais que eles tinham, porque ele era muito jovem, então todo o seu grupo mais próximo eram de jovens. Então eles conseguem, em meio àquele caos, aquela apreensão por morrer no próximo passo, também mostrar algumas pequenas felicidades que eles conseguiam ter. Então, sem dúvida, é um livro muito sensível e ao mesmo tempo muito brutal. Eu gostei muito dessa leitura e com certeza eu pretendo reler futuramente. Também tivemos um Hemingway, eu li Paris é uma Festa, e que livro delicioso.
Olha, é um livro que te transporta a outro tempo, a outro lugar. A gente se sente realmente na Paris dos anos 20. Aqui a gente tem uma série de memórias do autor contando como foi a sua estadia em Paris, ali nessa época em que ele estava começando na carreira literária, então ele estava passando por muitas dificuldades financeiras. E a sensação que a gente tem lendo isso é que o simples amor pela arte, quando ele é genuíno, ele te garante um futuro, porque ele conta mesmo as maiores angústias dele de uma forma tão poética, tão dedicada à arte, que por um momento nos faz esquecer que a literatura, como qualquer outro trabalho, ela precisa nos dar um retorno financeiro. Mas ele falava sobre os momentos em que ele tinha que abrir mão de fazer uma refeição, por exemplo, para ir assistir uma exposição, ou dos momentos em que ele precisava desviar de uma rua, porque essa rua tinha muitos cafés, tinha muito cheiro de comidas gostosas e ele não tinha como comprar, mas que mesmo assim ele conseguia aproveitar a cidade, porque se ele tinha que desviar de um café numa rua, em outra rua ele ia se deparar com algum intelectual e ele ia ouvir alguma coisa que ia engrandecer ele intelectualmente. Então é uma história muito bonita de amor, de dedicação à arte, que me parece cada vez mais longe da nossa realidade hoje em dia. Então é um livro que eu gostei muito de ler e com certeza eu também pretendo reler futuramente. Outro livro que também tem uma pegada nessa linha de Paris é uma festa, porque te transporta a outro momento e a outro lugar, é Só Garotos, da Patti Smith. Também é um livro de memórias. Então, nesse livro, a gente vai para Nova York dos anos 60 e ela vai contar sobre a sua estadia nessa cidade ao lado do seu grande amigo Robert. Na verdade, aqui é uma história de um triângulo amoroso, né? É a Perry, o Robert e a Art, porque esses três personagens estão o tempo todo juntos e eles estão ligados de uma forma que parece inseparável, é um elo inquebrável entre esses três personagens. E também é uma história, né, autobiográfica, então tudo que ela fala ali são as suas memórias, mas ela tem essa capacidade de transmitir as sensações que ela tinha naquela época, de retratar de uma forma muito visual também tudo que estava acontecendo em Nova York naquela época, e tem episódios memoráveis. Mais uma vez, é uma escritora que nos faz pensar que o apreço à arte, a dedicação, a veneração até com que ela se dedica à escrita é algo que o salário, que o dinheiro, que o retorno financeiro ele não é capaz de abranger, né? E também não é capaz de te proporcionar. Isso é algo que tem que ser de ti, de dentro de ti. E com certeza é um livro muito gostoso. Eu gostei demais da forma como ela retrata a relação dela com o Robert, também como ela fala sobre a relação de amizade que nasceu entre eles, mesmo quando eles tiveram que ficar longe, né, por alguns momentos. É uma história muito bonita, muito emocionante e, sem dúvidas, essa autora escreve muito bem e eu pretendo ler outras obras dela. Outro livro que eu li em 2023, eu gostei muito, que eu recomendo muito que vocês leiam, é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Bom, o Gabo tem uma escrita, assim, que não tem defeitos no que esse homem escreve, né? Mas eu gostei muito dessa história, e diferente de 100 Anos de Solidão, que tem vários elementos ali do realismo mágico, tem várias questões complexas e imaginativas, aqui a gente tem, na verdade, a história de um casal, que é a Fermina e o Florentino, e eles demoram 50 anos para ter o seu final feliz. Mas o que é legal aqui nessa história é a forma como o Gabo vai tratando pequenas banalidades do dia a dia, pequenas banalidades da vida a dois. Ele dá uma potência muito real a essas questões. Além disso, ele é um livro extremamente sensorial, porque ele vai trazer muito as paisagens, os vapores, os cheiros, e tudo isso vai construindo um contexto muito real ao que está sendo narrado aqui nessa história. É um livro muito bonito, eu gostei muito do fim também, o fim eu acho que fechou de uma forma muito legal, e lembrando que essa história se passa em um contexto das guerras civis colombianas e do próprio surto, né, da cólera, que é essa doença tão terrível.
E agora, fechando a lista, o livro que eu mais gostei de ler em 2023 se chama O Segredo, de Joy Gould, escrito pelo Joseph Mitchell. Não é um livro muito conhecido, mas eu acho que merece ser mais reconhecido por quem gosta de boas histórias. Aqui a gente vai ter dois perfis, quem não sabe, perfis são grandes reportagens focadas na pessoa, não exatamente em um acontecimento, mas em uma pessoa. Então, o Joseph, como era repórter, escreveu dois perfis do Joey. E o Joey era um excêntrico que vivia perambulando ali pela nata intelectual de Nova York. Ele era nômade, então ele não tinha um endereço fixo, ele não tinha uma procedência muito delimitada, mas o repórter acabou descobrindo que ele era filho de uma família muito rica, que acabou abrindo mão de tudo. A gente diria que ele pirou a batatinha, alguma coisa assim, mas também pode-se pensar que ele era um gênio mal compreendido. O fato é que ele chamou a atenção do Mitchell porque ele dizia que ele estava coletando relatos, que ele estava perambulando por Nova York, coletando relatos de pessoas reais para constituir um grande trabalho que se chama Uma História Oral dos Nossos Tempos. Então, obviamente, isso chamou muito a atenção do repórter que queria ter acesso a esse trabalho. Então, o primeiro perfil que ele escreveu sobre o Joey foi publicado em 1942, e ali ele vai contar sobre essa ambição dele, vai falar um pouco sobre a sua origem, sobre como era a sua rotina perambulando em Nova York. E em 1964 ele publica um outro perfil sobre o Joey, porque ele acaba descobrindo um segredo que eu não posso contar aqui, mas é um segredo que no papel de jornalista ele precisava, né, falar sobre isso. Então, aqui o que é gostoso de acompanhar nessa história é a excentricidade do Joey, porque existem pessoas na vida real que elas são tão curiosas, são tão diferentes, são tão singulares, que eu acho que a ficção nunca vai conseguir atingir. É por isso que eu gosto tanto do jornalismo literário e eu recomendo fortemente esse livro. E só para vocês terem uma ideia, o Joey, ele dizia que ele falava com as gaivotas, porque ele entendia o gaivotês. E ele também dizia que a religião dele mudava, que no inverno ele era budista e no verão ele era nudista. Então a gente vê que é uma pessoa super criativa e esse livro é muito bem escrito. É claro que eu li a versão traduzida, mas pelo que eu sei desse repórter, ele tinha um texto maravilhoso e esse livro com certeza vai agradar quem gosta de boas histórias e de bons personagens. Então esses foram os 10 livros que eu mais gostei de ler em 2023. Espero que tu tenha aproveitado alguma dessas indicações. Se tu já leu algum deles, por favor, comente aqui, gostou do vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações também para não perder nenhuma das futuras resenhas. Certo? Obrigada pela tua companhia até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.